Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá! Como é bom estar aqui todas as noites. Melhor ainda sabendo que você está aí, nosso ouvinte diário, nosso amigo, nosso irmão, que fortalece esta corrente do bem. É a sua primeira vez ouvindo a rádio? Que bom! Parabéns! Seja bem-vindo! E para os veteranos, que bom também que vocês estão aí. Esse é o nosso momento diário de reflexão. Nós que somos os aprendizes do Evangelho e queremos sempre nos melhorarmos para assim alcançar todos os dias um pouquinho mais de paz na nossa vida, a harmonia e a aceitação. Saudações, meus amigos! Você sabia que toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria? Quando nós falarmos bom dia, sim, um bom dia de coração, com um sorriso nos lábios, não é aquele bom dia, não. Vamos deixar esta energia boa sair, pois tudo que sai do bem, entra do bem também. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia. E faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Como é bom ter um sorriso, não é mesmo? Quando a gente vê alguém com cara feia, a gente pensa logo, mas eu não fiz nada para essa pessoa. A gente logo leva para o pessoal e nem sempre tudo que está acontecendo com o outro tem diretamente algo a ver conosco. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Como é bom ter alguém do lado que sempre nos anima, sempre nos elogia. Sempre você falar para sua mãe, que comida gostosa! Nossa, essa casa está tão arrumada! Nossa, você é um profissional maravilhoso! Como eu tenho orgulho de você! E assim vai, a gente colocar essas palavras para quem convive conosco ou para os nossos amigos de caminhada. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo, para que assim possamos viver em harmonia e paz. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão. Leitura número 9. Continuação. Na primeira parte, Emmanuel vem nos falar sobre a importância de nós, aprendizes do Evangelho, estarmos não só com o estudo, mas verdadeiros obreiros, arregaçando as mãos e cumprindo as nossas tarefas do bem. E hoje vamos continuar com a leitura. A especulação é a única atividade que aí prevalece, eliminando-nos preciosos ensejos de cooperação para o reajustamento que o planeta reclama. Amargurosas surpresas, contudo, aguardam
invariavelmente os companheiros, que estimam a contemplação do fenômeno sem adesão ao esforço reconstrutivo. Então, realmente é maravilhoso ver a mensagem dos espíritos de luz, que muitas das vezes vêm até a Terra para nos comunicar a melhor maneira de agir. Mas, creiam, meus amigos, ter a certeza no seu coração de que existe uma força maior que nos rege e nos cuida, com certeza é melhor para nosso aperfeiçoamento moral. Não fique à espera de contemplar fenômenos, mas sim de fazer a maravilha acontecer dentro de nós. Nós, entretanto, que tivemos a aventura de ambientar o Evangelho renascente, exumando-os das cinzas a que foi condenado pelo sectarismo, guardamos o júbilo de reviver as manifestações abençoadas do Mestre Divino, quando a redenção vinha da humildade sofredora das catacumbas. Como outrora, o mundo se encontra num dos períodos mais críticos de sua evolução político-religiosa. Nós podemos ver isso, não é mesmo? Através de tantas notícias que vemos todos os dias. Antigamente, o patriciado romano se sentia suficientemente forte para afrontar a tormenta, mas, no fundo, não conseguiu forrar-se às consequências funestas do espírito odioso de dominação indébita. E hoje, enquanto poderosas nações da Terra presumem exercer funções de hegemonia, eis que a renovação compulsória do mundo exige o devotamento daqueles que se ligam a Deus através do caráter enobrecido, pela fé e pela virtude. Com semelhante enunciação, não desejamos de modo algum invadir a seara de vossas ações no campo evolutivo. Não fomos vós e nós outros convocados à mordomia dos bens que se transferem de mão em mão no tesouro perecível da terra. Recebemos o ministério da luz espiritual e não podemos esquecer que, se milhões de irmãos nossos podem recorrer à palavra direito nos círculos do mundo, a nós todos cabe com Jesus o dever, simplesmente o dever de servir em seu nome, sem exigências. Então, vamos parar de mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui uma boa pessoa, eu ajudei. Agora Deus tem que me pagar, Deus tem que me ajudar. Pare com isso, meu irmão. Deus nos ajudou e nos iluminou sem nada pedir, e é assim que Ele deseja que nós, filhos e aprendizes, façamos também. Estejamos assim atentos às obrigações que nos foram deferidas. Iniciemos cada dia novo trabalho de evangelização em nós mesmos, estendendo esta atividade aos que nos cercam. A doutrina abre-nos abençoadas portas de colaboração fraternal. Perdendo na esfera da posse transitória, ganharemos sempre nas possibilidades de conquistar a luz imperecível. Não duvideis, movimentos enormes da discórdia humana se processam instante a instante enquanto as armas descansam ensarilhadas. A guerra, com a sua corte de aflições e de angústias, não cedeu ainda 1 centímetro de terreno ao edifício da paz verdadeira, porquanto o ódio e a crueldade permanecem instalados no coração humano. Não esperemos o êxtase da nova aurora, mantendo-nos no círculo estreito da crença inoperante. Se o Senhor nos conferiu olhos para o deslumbramento e ouvidos
para a harmonia. Deus nos deu igualmente coração para sentir, mãos para agir, mente para descortinar, obedecer e orientar. A obra da criação terrestre foi edificada, mas ainda não terminou. Milhares de missionários do progresso humano em si laboram ativamente nos campos diversos em que se subdivide a prosperidade do conhecimento. Nós outros, contudo, fomos conduzidos ao santuário para a preservação da luz divina. Mantenhamos-nos desta forma novas lâmpadas acesas e, acima de perquirição, coloquemos a consciência. A hora é significativa e impõe grande luta. Só os filhos da renúncia poderão atender, tanto quanto é preciso, a expectativa da esfera superior. Não convertamos nosso esforço, todavia, em coro de lágrimas. Entendamos a gravidade do minuto. Entretanto, elevemos o coração ao sol da confiança em Cristo. Sejamos fiéis trabalhadores de sua causa na terra. Traços que sois de intercâmbio entre os dois planos. Não vos prendais excessivamente ao vale escuro que nos prende os pés. Fixai a mente nos círculos sublimes, onde se localizam as fontes que vos suprem de energia. E, irmanados uns aos outros, no mesmo labor santificante, marchemos para a frente, identificados naquele que ainda e sempre repete para nossos ouvidos frágeis: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, continuemos juntos do nosso Cristo amado. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o empenho de todos, lembrando que a nossa programação, além do estudo da doutrina, tem como missão o auxílio à assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Por isso, diariamente, nós falamos e pedimos as doações dos alimentos para as nossas vovós. Agradeço a compreensão em ouvir estes pedidos diários. Lembrando também aos nossos aniversariantes em nos enviar os nomes pelo menos um mês antes da sua data de comemoração. Não esqueça o seu nome e o dia para nós podermos colocar direitinho aqui e anunciar, ok? Agradeço o empenho dos nossos padrinhos de placa, que cada vez mais aderem às nossas placas, nos ajudando com R$120 para a instalação das mesmas. Muito obrigada! A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar.
Agradeço também as cadeiras do papai que estão chegando, mas ainda precisamos de mais cadeiras. O objetivo é que cada vovó, são 32, tenha sua cadeira confortável para ficar. Agradeço muito o empenho de todos. Agradeço também as doações para o bazar, como cama, mesa, banho, itens de casa, roupas, enfim, tudo que colabora para que este dinheirinho do bazar se reverta em pequenos consertos para casa. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Para você que faz aniversário em abril, Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Eliana Lacerda Cerqueira, Wagner Ramos Lisboa, José Gomes Nascimento Filho, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Cantuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo, Maiara Camiper. Parabéns, muitos anos de vida, comemorem e muita saúde. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos nossos alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui, você sentir todo esse carinho que temos com a casa. Por exemplo, você pode doar desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Gastamos muito sabão em pó, pode caprichar. Sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico, tudo isso seria muito bom para a casa. É muita coisa? Você não pode vir até a casa e trazer? Então, anote a nossa conta no Banco do Brasil e assim você também poderá nos ajudar. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O Pix é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34 022 756 000153. Anote o nosso novo Pix do Santander. Pix 21 9983 69 710. Gostaria de vir aqui e dar um beijinho, um abraço em nossa vovó? Ou quem sabe se reunir aqui com ela, trazendo um lanchinho, trazendo uma viola? Elas vão adorar tudo que você proporcionar como um momento feliz. Nós ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Nesse horário, você também pode fazer uma festividade com a nossa vovó, trazendo lanchinho ou, quem sabe, uma música ou contar uma história. Tudo é bem-vindo. Você fica mais perto da cidade? Lá no centro da cidade, nós também temos um endereço lá, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e agendar o dia para deixar uma doação ou algo que possa ajudar a casa?
Então anote o contato 3190-3873. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E você também, com ela, pode deixar o nome para a prece. Gostaria de ver algum programa que você não assistiu? Entre na nossa página do YouTube, o nosso canal, na barra de pesquisa, é só escrever @ACE Paulo de Tarso. Gostaria também de ver a nossa assistência? Então acesse o nosso Instagram, a assistência _espírita _Paulo. E assim você também ficará por dentro de tudo o que acontece, inclusive as fotos, os vídeos do nosso último almoço. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai,
a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje vamos estudar seu item 28. Ainda é pergunta feita por Allan Kardec e desta vez respondida por São Luís. O título desse tópico é: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperanças de cura? Isso mais ou menos está nos remetendo à eutanásia, né? Então a pergunta que Kardec faz é o seguinte: um homem está agonizante e vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? É o caso clássico da eutanásia, né? Quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si, modificar-lhe os pensamentos? Ainda que o moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem com razão considerar desesperadores,
Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar seu último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhes podem poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida ainda de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Muito bem, São Luís aqui está sendo muito feliz nesse alerta, porque no desespero que nós estamos convivendo, alguém a quem amamos passando por aqueles sofrimentos terríveis, avassaladores, a gente pensa que talvez abreviar o sofrimento, acelerando o seu processo desencarnatório, seria melhor, porque ele acabaria com esses sofrimentos do corpo e nós íamos partir para o consolo, íamos logo tentar nos recuperar daquela perda. Mas nós não sabemos, não temos a menor noção de quando vai ser o momento exato da partida daquele nosso ente querido. Não sabemos. E como é dizer aqui, será que a ciência nunca se enganou? Dizer que não, ele está nos últimos, vai morrer logo. E a pessoa durar não sei quantos anos. Acontece. Tem uma recuperação inesperada, a gente não sabe. Mas como me diz, mesmo que realmente a ciência esteja certa, ele está nas últimas, não cabe a nós fazer isso. Porque, como ele diz, às vezes no último momento, último minuto de vida, o espírito passa por uma reflexão em arrependimentos, em ciência daquelas coisas que ele não acreditava. Ele tem contatos já com a espiritualidade, muitas coisas ele já vê. Então aquele momento é sagrado. Pode ser um momento de recuperação mesmo daquela alma, moralmente falando. Ele está perdendo o corpo, mas está indo para uma situação que a alma que vai vivenciar. O espírito vai vivenciar. Então, de repente, ele naquele último instante, há uma revolução nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, ele já chega na espiritualidade de outra forma. E se nós formos fazer esse abreviamento, ele vai numa situação drástica, porque é uma morte inesperada. É como se fosse realmente ele tivesse passado por uma morte trágica, por um assassinato ou lá o que fosse. Então, gente, temos que ter muito cuidado com isso. Se nós estamos sofrendo, se ele está sofrendo, vamos orar, ter resignação para passar por esse sofrimento. E nunca tentar nos meter nos ditames da lei de Deus. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que nosso livro já está no final. A nossa próxima leitura será Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira. Leitura de hoje, 46. O Companheiro Oculto. Nos empeços de agora, repetindo, nos empeços de agora, reflete nos empeços outros que já te viste na contingência de atravessar. Inquire de ti como venceste as crises da estrada e verificarás que a superação veio muito mais do amparo oculto que da tua capacidade de ver e providenciar.
é que detinhas ontem quanto possuis hoje e terás sempre o companheiro encoberto que trabalha contigo em silêncio. Lágrimas que te pareciam inestancáveis desapareceram um dia de tua face, enquanto que sorrisos de confiança te repontaram do rosto à maneira de rosas a se te enraizarem incompreensivelmente no coração. Dificuldades que te sitiavam a vida, a afeição de labaredas ameaçadoras por todos os lados se extinguiram como por encanto, qual se chuvas balsâmicas jorrassem do céu, libertando-te a passagem para outros campos de interesse e realização. Aversões gratuitas te amargavam as horas, mas um instante apareceu em que os teus mais ferrenhos inimigos te brindaram com testemunhos de solidariedade e simpatia. Provações necessárias te deixaram o espírito lembrando gleba arrasada por praga consumidora. Entretanto, novas plantações de afeto e de esperança nasceram em derredor de teus passos, encaminhando-te à lavoura do encorajamento e da paz. Se indagas de ti mesmo como e por que te sucederam semelhantes prodígios, não sabes explicá-los na origem, dando-te conta unicamente de que te achavas no desempenho das próprias obrigações, quando o apoio invisível te surpreendeu com luzes e bênçãos renovadoras. Ainda hoje, se mágoas e obstáculos te visitam, prossegue na área dos deveres que o mundo te conferiu, porque Deus, o companheiro que te sustenta e te inspira, permanece contigo, propiciando-te sentido à tarefa e significação à existência. Na maior parte dos fracassos humanos, habitualmente, vemos o desespero de alguém que não soube ou não quis aguardar a intervenção oculta da divina providência nas horas de aflição ou de indecisão. Por maiores as tuas dificuldades, não esmoreças. Prossegue trabalhando e esperando na trilha das obrigações que a vida te assinalou, porque Deus está agindo para resguardar-te em segurança e oferecer-te o melhor. Continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Marli Paiva do Nascimento, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Simone Salcedo Rodrigues, Rosileide Guimarães, Alfredo Augusto de Azevedo, Solange Mesquita Ferreira, Camille Kirkov Pereira, Sueli Ribeiro, Fátima Regina Madalone Viana Beluene, Claudete Madalone Kemper, Gelben Henrique Ribeiro da Silva, Rana Almeron Farias, Ana Clara dos Santos Guilherme, Eliane Braga Lespa, Caio Vitor Chaves,
Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, Nivaldo Alves de Araújo, Orlando Rodrigues, Cila Ribeiro, Laida Salcedo, Oirã Ferreira, Nerita Aguiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Paula Maria Madalone da Silva, Jorge Luiz da Costa Cardoso, Jorge Martins Correia, Wanda Barbosa Braga. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, aqueles que fogem do convívio social e abominam o mundo a pretexto de conquistarem a santidade, certamente não ponderaram o exemplo do próprio Cristo, em nome de quem endossam a vaidade e o orgulho, o egoísmo e a deserção. Descendo gloriosamente do céu à terra, não recusa o Senhor o contato da estrebaria que lhe serve de berço. Na infância, em Nazaré, não despreza a oficina singela em que se prepara à frente da luta. Sua primeira manifestação messiânica surge comovedora numa festa de casamento, quando consagra em Caná a pureza serena da alegria familiar. Para companheiros de apostolado, não hesita aceitar homens rudes do campo e da pesca, sem qualquer preconceito religioso, humanamente considerado. Desejando exalçar a missão da mulher, não vacila em estender mãos amigas à Madalena, reconhecidamente dominada por 7 gênios sombrios. Intentando esclarecer quanto à correta administração da fortuna terrestre, não se furta à companhia de Zaqueu, homem considerado à margem da fé. Por ser puro, não se subtrai à presença dos cegos e dos leprosos, dos paralíticos e dos alienados mentais, cujas chagas e dores toca e alivia. Porque Judas fosse inclinado a conchavos políticos, não o expulsa da assembléia dos discípulos mais queridos e suporta com paciência a ilusão de que é vítima o apóstolo desditoso. E, por último, como se quisesse ensinar-nos que a virtude do bem é sanar o mal e que a glória da luz é extinguir as trevas, aceita a morte física da ignomínia entre 2 ladrões.
meu companheiro de todas as tardes. Com a desculpa de comunhão com o Senhor, não te ausentes do mundo, abençoado por sua presença divina, porque a terra multimilenária é a nossa sublime escola, santuário de trabalho e fonte viva de amor, a fornecer-nos teto e consolo, esperança e alimento, flor e perfume, experiência e lição, habilitando-nos generosa para a ascensão divina ao seio augusto de Deus, nosso Supremo Senhor e Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.